Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículos 18 a 20. Primeira carta de Paulo, capítulo 1, versículos 18 a 20. Nós vamos ler a palavra do nosso Deus. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 1, versículos 18 a 20. Meus irmãos, diz assim a palavra do Senhor. Ô André, se puder baixar só um pouquinho o retorno. Diz assim a palavra do nosso Deus: este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto, combate firmado nelas o bom combate, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Vamos orar. Ó Deus, Tu és real, vivo e verdadeiro, Tu estás presente em nós e entre nós, e rogamos mais uma vez para que o Senhor fale conosco por meio da Tua palavra. Somos Teus filhos, necessitamos de instrução, correção, encorajamento. E se estamos aqui, é porque o Senhor tem um propósito, e que esse propósito se cumpra para a glória do Teu nome, porque a Tua palavra jamais voltará vazia. Nós oramos, pedimos Tua bênção em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos caminhando aí, com uma série de mensagens na primeira carta de Paulo a Timóteo. Eu já disse aos irmãos nas primeiras duas mensagens que o apóstolo Paulo, ele chamou Timóteo quando passou pela cidade de Listra, na sua segunda viagem missionária, ali por volta do ano 51 depois de Cristo. Paulo percebeu que esse jovem era um jovem preparado e disposto, e ele levou esse jovem, discipulou esse jovem, e esse jovem se transformou numa espécie de fiel escudeiro. Timóteo acompanhou Paulo por vários momentos difíceis. Paulo contou com a ajuda de Timóteo, inclusive quando esteve preso, e Timóteo foi tão importante que em praticamente quase todas as cartas o apóstolo Paulo cita Timóteo, sempre como alguém que estava ali ao lado dele. Timóteo, ele desfrutava da confiança do apóstolo Paulo, e nós sabemos que Paulo, então, instalou ele como pastor da igreja de Éfeso. Essa igreja foi plantada pelo próprio apóstolo Paulo, ele ficou lá por volta de 3 anos, e Timóteo foi escolhido para pastorear aquele povo. Paulo, ele disse aos presbíteros da igreja de Éfeso, está lá no capítulo 20 do livro de Atos, que quando ele deixasse a igreja, alguns falsos mestres iriam surgir no meio do próprio rebanho, e esses falsos mestres, eles iriam provocar tumulto e divisão na igreja. Então ele alerta a liderança quanto a isso. E Timóteo estava lá na igreja de Éfeso e necessitava de instrução, de encorajamento para tomar posição em relação aos falsos ensinos que estavam entrando naquela igreja por meio desses falsos mestres. Então Paulo, ele inicia a carta no capítulo 1 até versículo de número 17, falando desses falsos ensinos, mostrando qual deveria ser a postura de Timóteo, e agora ele vai fechar então esse capítulo 1, mostrando como Timóteo deveria combater o bom combate, como Timóteo deveria ali agir como um soldado em luta pela verdade da fé cristã. Então, o que nós encontramos aqui são essas orientações, essas instruções, para que no campo de batalha tenhamos um posicionamento firme, correto, e, obviamente, bíblico, para não cedermos aos falsos ensinos e às falsas
doutrinas, né, que infelizmente estão presentes fora da igreja, mas também entrando em muitas igrejas. Pois bem, a primeira verdade que precisamos compreender nessa passagem diz respeito à natureza desse combate. Se nós somos soldados de Cristo e estamos numa batalha, precisamos conhecer a essência dessa batalha, conhecer a essência dessa guerra. E o apóstolo Paulo vai responder isso. Então, eu peço para que você volte o seu olhar novamente à palavra de Deus e veja o que ele diz logo aí no início do texto. 1 Timóteo, capítulo 1, ele vai dizer assim, acerca da essência dessa batalha, aí no versículo de número 18, ele diz, combate firmado nelas o bom combate. Então, o apóstolo Paulo, ele chama esse combate que todos nós travamos, e no caso aqui, Timóteo, o pastor daquela igreja, ele chama esse combate de bom combate. Ele encoraja Timóteo a combater o bom combate. Essa palavra aqui é muito importante, a palavra bom. O bom combate diz respeito a um combate nobre, um combate excelente. A palavra bom aqui traz a ideia de algo virtuoso. É um combate necessário. Portanto, Timóteo, ele é convocado não para qualquer combate. Ele é convocado, no caso aqui, pelo apóstolo Paulo, para batalhar o bom combate. Esse combate virtuoso, nobre e necessário. Timóteo não deveria entrar em qualquer batalha na igreja de Éfeso. Ele deveria escolher a batalha correta. Agora, veja bem, se há bons combates no reino, também há os maus combates. Há muitos combates, meus irmãos, que às vezes surgem na igreja, e há muitos combates que não são nobres, há muitos combates que não são bons, há muitos combates que não são virtuosos. Veja, às vezes por conta de pequenas coisas, detalhes, surgem controvérsias na igreja, às vezes disputas, rivalidades, contendas, discussões, e tudo isso no final acaba produzindo divisão e o enfraquecimento do corpo de Cristo. Nós somos os soldados no exército do Senhor, e não podemos utilizar nenhum tipo de munição com fogo amigo, sabe? A igreja tem que tomar muito cuidado para que não haja guerras civis. Alguns combates só trazem dor e sofrimento. E parece que às vezes as ovelhas, elas acabam comprando alguns combates desnecessários. Há um tempo atrás eu estive numa pousada rural e numa tarde nós fomos alimentar as ovelhas. E eu, pastor, falei, tem que alimentar as ovelhas. E fui lá alimentar as ovelhas. E eu estava lá alimentando as ovelhas, feliz, né? Várias ovelhas, dóceis, né? E eu abraçava as ovelhinhas, né? Todas obedientes, né? Não reclamava de nada. De repente eu olhei para o meio assim, e duas estavam assim, batendo a cabeça. Já viram isso? E batendo forte a cabeça. Cada batida assim, e eu quase entrei no meio. Eu fiquei com dó, falei, eu vou entrar no meio, vou separar. O pastor não pode ver briga entre ovelhas. E elas estavam ali batendo a cabeça, e depois, lendo um pouco acerca disso, alguns dizem o seguinte, que a ovelha, ela às vezes, para marcar território, ela entra em combate, e a arma que ela tem são as cabeçadas. Às vezes ela entra na disputa por meio de cabeçadas. Ela quer, assim, guardar o seu domínio por meio de cabeçadas. Outros dizem que elas brincam dando cabeçadas, mas eu acho que não, né? Cada cabeçada. Então, antes de entrarmos numa batalha, devemos perguntar: qual é a minha motivação para questionar isso, para criticar isso, para levantar esse ponto? Será que essa batalha, essa guerra, será que esse combate, no final, ele vai redundar na glória do Senhor?
Ou será que eu estou entrando nesse combate por conta de uma vaidade pessoal? Será que eu estou entrando nesse combate por conta de uma preferência? Ou porque eu quero satisfazer um desejo? Preferência. Por que eu estou entrando nesse combate? Então, há um bom combate, mas há péssimos combates. E a gente precisa de sabedoria para saber em que combate iremos entrar. Timóteo, ele era o pastor da igreja de Éfeso. Lá no capítulo 3, Paulo vai instruir o presbítero, dizendo que o presbítero, ele deve ser inimigo de contendas. E Timóteo deveria ser inimigo de contendas. E todo pastor necessita de sabedoria, sabe, para definir exatamente as batalhas nas quais ele irá entrar. E eu digo para os irmãos que alguns pastores, às vezes empolgados, entram em algumas batalhas desnecessárias. Alguns pastores entram em batalhas inúteis e batalhas que acabam desgastando o ministério. Mas há um bom combate, que não apenas o pastor, mas todos os membros devem entrar. E qual é esse combate? É o combate pela defesa da verdade do Evangelho. Às vezes a gente perde muito tempo com futilidades, com amenidades, e deveríamos concentrar o nosso tempo, o nosso esforço, nos unindo mais e mais e batalhando pela verdade do Evangelho. Meus irmãos, dentro e fora da igreja, há pessoas atacando as doutrinas centrais da fé cristã. Há pessoas que estão atacando, por exemplo, a inspiração, a autoridade da Bíblia. Há pessoas que estão atacando doutrinas centrais como a justificação pela fé, por meio da graça. Há pessoas atacando a família tradicional, como defendida na palavra de Deus. Olha aí esse estrago que a ideologia de gênero tem feito e adentrado as portas de muitas igrejas. Então, nós precisamos de soldados fortalecidos na palavra, fortalecidos na fé, unidos para combater o quê? O bom combate. A questão não é entre nós, ok? Mas é o bom combate. A não ser que levante algum inimigo. Aí sim, as coisas mudam. Mas a gente precisa de unidade para lutar o bom combate em todos os lugares, em todos os momentos, fora da igreja, e como eu disse, às vezes é necessário também que esse combate seja realizado dentro da igreja. Então nunca se esqueça de que nós somos o povo de Deus, o exército do Senhor, e a gente não vai pregar o evangelho assim tranquilamente. Não. O diabo, ele está enraivecido. O diabo, ele fará de tudo para interromper a pregação do evangelho, o avanço do reino de Deus. Não tenha dúvida que a principal estratégia utilizada pelo diabo são as falsas doutrinas e os seus mensageiros, porque isso divide a igreja, isso fragmenta a igreja, e por isso devemos estar unidos e compreendemos a essência do nosso combate. Somos um povo, uma igreja, um exército, estamos unidos e juntos devemos lutar o bom combate pela fé evangélica. Agora, Timóteo era jovem, era o pastor da igreja, e ele necessitava de encorajamento, de estímulo. Porque às vezes o pastor precisa disso, irmãos, sabe? Às vezes o pastor precisa de oração, de intercessão e de encorajamento. E Paulo sabia, obviamente, que Timóteo, um jovem, tudo indica tímido, né, em alguns aspectos, e ele necessitava de estímulo e de encorajamento. E Paulo, então, se utiliza aqui de alguns elementos para encorajar o jovem Timóteo na realização do bom combate. Então, agora veja o que diz aí a sua Bíblia, versículo 18. E a primeira lição que a gente aprende é que o bom combate é um dever cristão. Essa é a primeira lição. O bom combate é um dever cristão. Diz assim o verso 18: este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo. Uma outra versão diz assim: Timóteo, meu filho, eu te entrego esta
ordem. Esse combate é uma ordem. Veja bem, todos nós, nesta manhã, que estamos nesse local, todos nós, crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, todos nós, a partir do momento que nascemos de novo pelo Espírito, recebemos, meus irmãos, aquela armadura espiritual e somos alistados no exército do Senhor Jesus. Eu sei que há na igreja muitos soldados feridos espiritualmente, mas a igreja, ela não é um hospital, a igreja não é uma espécie assim de CTI, né? Onde está todo mundo ali continuamente em tratamento intensivo. Não, a igreja do Senhor Jesus Cristo é um campo de batalha. Nós estamos num campo de batalha, há uma guerra sendo travada pela verdade do Evangelho, há uma guerra espiritual intensa, e nós somos os soldados do Senhor. O apóstolo Paulo, ele disse em Efésios capítulo 6, versículo de número 12, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Há uma luta, há uma guerra, há uma batalha. Agora veja, meus irmãos, esse combate não é uma opção, não, esse combate é um dever, é uma responsabilidade, este combate é uma ordem. O apóstolo Paulo diz, este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo. Meu filho Timóteo, eu entrego a você esta ordem. Paulo não está dando um conselho, Timóteo, pensa aí, viu, talvez seria interessante você considerar a possibilidade de ser um exército, de ser um soldado no campo de batalha. Talvez você deva considerar a possibilidade de ser um combatente. Não. Veja, é uma ordem pessoal. É uma ordem intransferível, com toda a autoridade, no caso aqui apostólica. Ele diz, Timóteo, submeta-se a essa ordem, como bom soldado de Cristo. E há uma lição importante aqui, meus irmãos, que devemos considerar. Assim como Timóteo, vamos pensar que era um jovem soldado, e ele contava com o suporte, com a mentoria, ele contava com os conselhos, com a orientação do apóstolo Paulo, que era um soldado mais maduro, mais experiente na fé. Eu e você também devemos aprender a contar com irmãos mais experientes, para nos encorajar na fé. Sabe, irmãos mais experientes para nos desafiar. Irmãos talvez mais experientes para trazer responsabilidade sobre a nossa vida espiritual, que nos chamem a atenção, que nos cobrem, sabe, que dá um chacoalhão e diga assim, meu irmão, levanta, você é um soldado, você é um guerreiro, você está numa batalha. E como soldados de Cristo, irmãos, assim como Paulo, mesmo distante, caminhava junto com Timóteo, como soldados de Cristo precisamos caminhar juntos, e não separados. Isso é muito importante. A principal estratégia de Satanás é encher a sua vida de coisas fúteis e, consequentemente, te afastar do rebanho de Cristo. Mas um soldado sozinho, separado, vai cair, ele não vai resistir, ele não vai aguentar. Portanto, se aproxime de seus irmãos, sabe, vive em comunhão. Isolado você se tornará presa fácil para o leão, como diz a Escritura, que está pronto para devorar. Então, ser um soldado de Cristo não é uma opção, é um dever, é uma responsabilidade, é uma ordem. Quem sou eu, pastor? Você é um soldado. Ponto. Onde estou? Está no campo de batalha. Estamos numa guerra. A segunda lição, meus irmãos, é que esse dever, né, essa responsabilidade, essa luta, ela é grande, ela é intensa, e às vezes a gente fica desanimado, às vezes a gente fica para baixo, né? Já ficou assim, amuado?
Não sei, não vou fazer nada agora, né? Sabe aquelas revoltas assim, não vou fazer nada. Falaram assim comigo, né? Não concordaram com a minha ideia, com a minha proposta, agora eu não quero mais nada. Às vezes a gente fica assim meio amuado, mas o apóstolo Paulo lembra aqui Timóteo das profecias que ele recebeu no seu chamado pastoral. E a segunda lição é a seguinte: lembre-se da sua vocação, lembre-se do seu chamado. Então veja aí o que diz, irmãos, o texto, versículo 18: este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo o quê? As profecias de que antecipadamente foste objeto, combate firmado nelas o bom combate. Olha que palavra abençoada, né, de Paulo a Timóteo, né? Que bênção. Meus irmãos, veja, Timóteo era pastor, certo? Eu sou pastor, Guilherme é pastor, André ali também pastor. Veja bem, o ministério pastoral é uma grande bênção. As pessoas perguntam, como que é ser pastor? Ser pastor é uma grande bênção, sabe, é uma alegria, é prazeroso. Ninguém é pastor forçado, não teve jeito, porque, sabe, Deus me chamou para esse peso. Não, ser pastor é uma grande bênção, meus irmãos, traz alegria, satisfação. Porém, o campo de batalha é difícil, e é difícil mesmo. É muito difícil, é doloroso. Às vezes é sangrento, meus irmãos, nem sempre estamos animados. E quando chegam aqueles dias difíceis, sabe, quando a guerra se torna mais intensa, o pastor precisa se lembrar de sua vocação, ele precisa se lembrar do seu chamado pastoral. Eu diria que a convicção da nossa vocação nos faz lutar como bons soldados de Cristo. Aquela convicção, aquela certeza, sabe, faz com que você permaneça firme, mesmo quando você é tentado ao desânimo, ao desencorajamento, você permanece firme porque você se lembra da sua vocação. Pensa que no jovem pastor Timóteo, ele estava enfrentando lutas intensas lá na igreja de Éfeso. Os falsos mestres com os falsos ensinos estavam ameaçando a paz, a unidade daquela igreja, e Timóteo precisava se posicionar naquela igreja como um combatente. Mas não seria uma tarefa fácil repreender, admoestar, advertir, chamar a atenção daqueles homens arrogantes. Não seria fácil, seria uma missão extremamente difícil. Por isso o apóstolo Paulo diz: Timóteo, este é o dever que te encarrego. Segundo as profecias que antecipadamente foste objeto, combate firmado nelas. Combate o bom combate. O que eram essas profecias? Meus irmãos, tudo indica que essas profecias, elas foram entregues a Timóteo por ocasião de sua ordenação. É bem provável. Ou seja, o seu chamado ministerial, o dom que ele recebeu e o seu envio ao campo, tudo isso foi acompanhado e confirmado também por meio de profecias, que nesse caso eram palavras de encorajamento. Nós não sabemos o conteúdo dessas profecias, mas se nós considerarmos que Paulo está trazendo ao coração de Timóteo, né, essas profecias com o intuito de encorajá-lo, então é bem provável que o conteúdo dessas profecias estavam relacionadas à confirmação do seu chamado. Ou seja, ele ouviu palavras de encorajamento quando ele foi chamado, ele ouviu palavras de encorajamento quando recebeu o dom, ele ouviu palavras de encorajamento quando foi enviado, ele ouviu palavras de advertência quando ele foi chamado em relação àquilo que ele enfrentaria no campo e na missão. E nesse sentido, Timóteo, ele estava assim certo do seu chamado. Timóteo desfrutava da confiança do apóstolo Paulo, ele desfrutava do apoio da igreja e também ele desfrutava da confirmação do Espírito Santo por meio da palavra. Veja, nem todos nós aqui fomos chamados como Timóteo, ok? E também não recebemos assim uma profecia como Timóteo. Nem todos os cristãos, meus irmãos, também são chamados por ministério pastoral, não. Mas absolutamente todos nós
que estamos em Cristo, sem exceção, fomos chamados para desempenhar algum ministério no corpo de Cristo. Você foi chamado para desempenhar algum ministério no corpo de Cristo. Se você é alguém convertido a Jesus Cristo, você recebeu algum ministério para servir no campo de batalha. Você é um soldado de Cristo. Você também recebeu essa vocação. E como eu disse, talvez você está aqui nessa manhã, mas está desanimado. Eu estou aí e tal. Né? Você está vivendo assim aquela religiosidade. Você está desanimado, você está cansado das lutas. Talvez esteja fugindo, né? Fugindo de tudo, fugindo de todos, você não quer comprometimento, você não concorda talvez com a igreja, ou você não concorda com as decisões da igreja. Mas se você é um crente em Jesus, meu irmão, minha irmã, e você está inerte, parado, você tem convicção de que você é um crente no Senhor Jesus Cristo, e eu te exorto nesta manhã, você precisa se lembrar nessa manhã que Deus lhe concedeu algo precioso, algo muito precioso. Deus lhe concedeu algo precioso para a edificação do corpo e para a expansão do reino. E mais, você não vai prestar contas nem para mim, nem para esse conselho. Você vai prestar contas diante do general, que é o Senhor Jesus. Nós não podemos brincar. Estamos na missão. Deus nos chamou. Isso é muito sério, meus irmãos. E olha, eu diria que é encorajador. E é encorajador para todos nós saber que essa missão é uma missão de Deus. E Deus nos chama, compartilha essa missão conosco. Ele nos convoca para sermos soldados no campo de batalha. E Ele confirma e reconfirma o nosso chamado por meio da sua palavra. Então se você fala assim, eu estava na dúvida, não está mais. Mais uma vez Deus está confirmando por meio da sua palavra. Então não se esqueça do seu chamado, não se esqueça da sua vocação. É uma ordem. E há um chamado. Terceira lição, versículo 19. Para cumprir essa vocação, como soldado de Cristo, você precisa se apegar a essa doutrina. Se apegue a essa doutrina. Diz assim o versículo 19, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. O soldado de Cristo, no campo de batalha, para não ser derrotado, para não cair, ele precisa manter a fé e a boa consciência. E a palavra fé, meus irmãos, nesse versículo, não se refere à confiança em Deus. A palavra fé, nesse versículo, significa o conjunto de verdades essenciais da fé cristã. A palavra fé, nesse versículo, mantendo fé, significa mantendo a boa doutrina, ou se apegando à boa doutrina. O jovem pastor Timóteo precisava apegar-se à sã doutrina, apegar ao ensino puro, ao ensino fiel, ao ensino saudável da palavra de Deus para combater os falsos ensinos. Vocês sabem, 2 Timóteo capítulo 2, verso 15, o apóstolo Paulo diz assim a Timóteo: Timóteo, procura apresentar-te a Deus como obreiro, que maneja bem a palavra da verdade. E ele finaliza, né, para que você não seja o que envergonhado. Você não tem do que se envergonhar. Olha lá. Não tem do que se envergonhar. Que maneja bem a palavra da verdade. O pastor que se preocupa com as ovelhas do Senhor Jesus Cristo, o pastor que sabe da existência dos lobos vorazes que estão aí no YouTube, e às vezes também podem surgir dentro da igreja, esse pastor, ele será dedicado no estudo, ele será dedicado no ensino, ele será dedicado na pregação fiel da palavra de Deus. É triste, meus irmãos, mas muitos pastores utilizam esse tempo precioso do púlpito para ficar contando histórias inúteis, testemunhos, às vezes questionáveis, piadas, e ficam ali compartilhando estas coisas. E existem também aqueles que ficam utilizando o púlpito, sabe, para lançar uma série de frases de efeito,
Ou aquele tipo, sabe, de pastor que fica enchendo as ovelhas com confissão positiva, porque ele quer, assim, elevar a autoestima do pecador. E como resultado, ao invés de um exército forte, às vezes a comunidade é grande, é imensa, mas há um aglomerado de um exército fraco. E pior, de um exército fraco que segue heresias, e heresias ensinadas pelo próprio pastor. Não tem ninguém ali para se levantar e falar, isso está errado, isso é falsa doutrina, isso é falso ensino. Ninguém tem coragem. Ovelhas fracas, sem a palavra, destituídas da palavra. Essa, infelizmente, é uma realidade. E a falsa doutrina, ela leva à deficiência moral. Visões distorcidas da palavra de Deus conduzem a práticas incorretas, e eu diria até mesmo práticas pecaminosas. Isso é muito sério. Nós estamos num campo de batalha, meus irmãos, e a única forma, ou a única arma, como disse o pastor Guilherme, é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Pense nisso. Se nós negligenciarmos o culto, se negligenciarmos ouvir a exposição da palavra, se nós negligenciarmos o estudo sério da palavra, eu pergunto como nós vamos manusear a palavra? A palavra é uma espada. Como que você vai manusear a espada? Você vai se ferir, vai ferir outros, vai trazer um problema, porque você vai manuseá-la de forma incorreta. Nós precisamos, meus irmãos, conhecer com profundidade a palavra, porque se nós não conhecermos com profundidade a palavra, mergulharmos na palavra, nós não iremos manuseá-la de forma correta e não iremos conseguir nos defender dos ataques das falsas doutrinas, dos ataques de Satanás. Como que um cristão vai prevalecer diante das tentações, vai ceder, vai cair? Como que um cristão vai responder às heresias? Não consegue questionar, por quê? Porque não tem a palavra. Então, o bom soldado, meus irmãos, é aquele que se apega à doutrina e que mantém a boa consciência. Aí você pergunta, o que é a boa consciência? A boa consciência é a consciência saudável, é a consciência pura, a consciência onde você julga todas as coisas. Você precisa manter a fé e a boa consciência. A consciência é uma espécie assim de dispositivo de alerta. A consciência te avisa quando você está no caminho errado. Mas ela também te recompensa, ela traz paz, alegria, contentamento quando você está no caminho correto. A consciência é uma espécie de tribunal, Está o tempo ali apontando os caminhos, fazendo juízos, julgando as coisas que nós fazemos. E nós mantemos uma boa consciência quando vivemos uma vida santa diante de Deus. E Paulo diz, Timóteo, você deve guardar a doutrina, se apegar na doutrina e manter a boa consciência. Boa consciência que é fruto de uma vida santa. E aí ele fala assim, interessante que ele fala assim, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Quando uma pessoa, ela viola a sua consciência se torna entorpecida, cauterizada, ou inclinada para o mal, essa pessoa acaba se perdendo, e ela se perde na doutrina. É interessante que o reformador, João Calvino, ele disse que a má consciência é a mãe de todas as heresias. Olha que interessante. E é verdade. A má consciência é a mãe de todas as heresias. Então, se vamos lutar o bom combate, isso não pode ser realizado sem uma boa consciência, que é fruto de uma vida santa. Alguns lá na igreja de Éfeso perderam a boa consciência. Como que você perde a boa consciência saudável? Quando você começa a abrir concessão na sua vida. E você começa a abrir concessão para o pecado. E às vezes não é um pecado assim, sabe, daquele tipo pecadão. Não, mas você vai abrindo concessão. Você vai abrindo concessão para pequenas práticas pecaminosas. Isso vai contaminando a sua consciência e você pode naufragar na fé. De repente abandona a doutrina, ou você começa a defender falsas doutrinas para justificar práticas pecaminosas. É isso que muitos líderes fazem, Ele tem uma prática pecaminosa, ele precisa encontrar um argumento bíblico, e ele faz isso. Então Paulo encerra
com a última orientação, que é o seu exemplo. O que ele fez? E o que Timóteo deveria fazer? E o que nós devemos fazer? E é o último conselho, e eu chamo esse conselho de seja sóbrio e firme. Então veja o que Paulo diz, versículo 20. Sem temer, Paulo diz assim: e dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Os homens que ele tem em mente aqui eram conhecidos da igreja, Himeneu e Alexandre. Você vai encontrar Paulo citando Himeneu, 2 Timóteo, capítulo 2, verso 17 e 18, né? Alguém que negava a ressurreição de Cristo. E você vai encontrar ele falando também de Alexandre em 2 Timóteo 4, 14 e 16, possivelmente é o mesmo Alexandre que ele chama de Alexandre Latoeiro, que lhe causou muitos males. Então, eram dois camaradas complicados, bem complicados. Esses homens, eles rejeitaram essa doutrina, a boa consciência, e diz o texto que eles naufragaram na fé. E por terem naufragado na fé, eles estavam se comportando como mensageiros de Satanás. E aí o apóstolo Paulo, diz aqui o texto bíblico, ele entregou esses homens a Satanás. Ou seja, ele expôs esses homens, nesse sentido, à maldade e à aflição do maligno. Para quê? Para que esses homens fossem o quê? Castigados, diz o texto. Castigados a fim de não mais blasfemarem. O que significa entregar a Satanás? Entregar a Satanás significa disciplina eclesiástica. É isso que significa entregar a Satanás. Esses homens foram excomungados na igreja. Eles foram expulsos da igreja. E foram expulsos, excomungados publicamente, tanto é que Paulo cita pelo nome. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 3 a 5. Havia um problema também semelhante lá na igreja de Corinto, e o apóstolo Paulo, ele diz assim, 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 3 a 5. Ele diz assim, ele está falando de um camarada aqui, que estava cometendo uma imoralidade terrível. Ele fala no verso 1, né? Ele estava falando de alguém que cometia o absurdo de possuir a mulher de seu próprio pai. A madrasta, no caso. Agora, a igreja aturava esse tipo de imoralidade, a igreja de Corinto. Aí olha o que Paulo diz, verso 3. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, ou seja, com a minha autoridade, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunindo vós e o meu espírito com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue o quê? A Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Então não era muito incomum, não, Paulo entregar alguém para Satanás. Disciplina eclesiástica. Esses dois camaradas, Himeneu e Alexandre, foram expulsos. Por quê? Porque eram homens que viviam vidas imundas, vidas sujas. Estavam propagando falsos ensinos legalistas na igreja e foram excomungados. Irmãos, é meio pesado isso, né? Entregue a Satanás. Mas veja, como isso é importante. Excomunhão é essencial para manter a pureza da igreja. Disciplina eclesiástica é essencial para manter a santidade da igreja. Às vezes, a disciplina, né, que é seguida de uma excomunhão, ela é necessária para manter a unidade da igreja. Mas o ponto principal é o seguinte: nós não podemos aturar blasfemadores, não podemos aturar pessoas que estão insultando o nome do Senhor Jesus e insultando a palavra
de Deus. Nós não podemos aturar tais pessoas, sendo elas membros no meio da igreja de Cristo. Qual era o propósito dessa disciplina? Paulo usa essa expressão aí, né? Ele fala assim, a fim de não mais blasfemarem. A NVI, Nova Versão Internacional, ela traduz assim, para que aprendam a não blasfemar. Tudo indica que o apóstolo Paulo esperava que esses homens, afligidos pelo maligno, chegassem ao arrependimento e não blasfemassem mais contra Deus. A pedagogia divina. Então, eu fico pensando, por que Paulo citou isso nessa carta e trouxe isso à mente do jovem Timóteo? Ele desejava lembrar Timóteo que com o falso mestre não se brinca. Ele desejava alertar Timóteo que às vezes é necessário um confronto direto. Ele quer aqui alertar Timóteo, lembrar Timóteo que às vezes no ministério, o pastor, juntamente com os presbíteros, nós precisamos tomar decisões desagradáveis. Às vezes temos que tomar decisões duras, decisões que também machucam a nossa alma, decisões como disciplina eclesiástica e às vezes comunhão daqueles que são relutantes e agem de forma contumaz na prática de seus pecados. Na batalha cristã, se não há disciplina, todo mundo cai. Infelizmente, há comunidades infestadas de pecados dos mais variados, porque não há disciplina eclesiástica. Os reformadores diziam que há 3 marcas que identificam, o que serve para identificar a verdadeira igreja: fiel pregação da palavra, a administração correta dos sacramentos e também a aplicação fiel da disciplina bíblica. Uma liderança com bons combatentes irá aplicar, quando necessário for, a disciplina eclesiástica, para que o pecado não se espalhe como fermento. É muito importante para que o culpado se arrependa no seu sofrimento ou dor e retorne para Deus. Isso é importante para proteger a igreja e produzir temor. Eu quero concluir dizendo o seguinte: você está aqui, quem é você? Se você está em Cristo, você é um soldado. O pastor é um soldado, você também é um soldado. Todos nós, homens, mulheres, crianças, adultos, idosos, você é um soldado. Há um campo de batalha. Você é um soldado de Cristo. Você não pode falar assim, eu não estou a fim de lutar não, estou a fim de... Não dá. Você imaginou você ir para o fronte, chegar lá, na zona do combate e encontrar ali os soldados balançando nas redes, jogando baralho, tomando um cafezinho, falar, que estranho isso, não é um combate. Você está num combate. E é triste quando o cristão, ele não tem a consciência de que ele está no combate. Está adormecido. O que está acontecendo? Não sei. E ele está perdendo várias batalhas. Lá na frente talvez ele dê conta disso, mas nós estamos numa batalha. Como podemos perseverar e não desistir quando as coisas ficarem difíceis ou mais difíceis? Primeiro, devemos lembrar que é um dever, é uma ordem, é uma responsabilidade intransferível e pessoal. Segundo lugar, devemos lembrar da nossa vocação. Esse não é o chamado do pastor, do conselho, não, é o chamado de Deus para a sua vida. Pastor não tem que ficar cobrando esse tipo de coisa, é a palavra de Deus que cobra e que exige. Você tem um dom e uma vocação e um chamado, lembre-se disso. Terceiro lugar, se prepare se apegando à doutrina. Pegue esse livro que está na sua mão, coma ele. Não literalmente, irmãos, mas assim, coma ele, sabe? Mastigue ele, rumine esse livro. É preciso, sabe? Ame a palavra, conheça a palavra, estude a palavra. Não falte nos cultos, você está sendo alimentado pela palavra. É a espada do Espírito, como diz o apóstolo Paulo.
sabe, né, como diz o autor de Hebreus também, é aquela espada de dois gumes, apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. É a palavra, é a espada. Manuseie bem a palavra, você vai estar mais pronto, com uma boa consciência para lutar a batalha cristã. Seja sóbrio, seja firme, não baixe a guarda. E lembre-se que às vezes é preciso tomar decisões desagradáveis. A liderança um pouco mais. Porém você também, porque se você sabe que há um problema, há um erro, você precisa também fazer a sua parte. Às vezes não adianta falar para o pastor, é você que tem que fazer, você que tem que ir lá. Feche os seus olhos, vamos orar ao nosso Deus. Pai bondoso, nós somos soldados no campo de batalha, mas nós contamos com um general poderoso, glorioso, santo, eterno, que já nos garantiu a vitória final. Sabemos que o inimigo foi derrotado na cruz do Calvário. Ainda que ele se levante, ataque, nos tente, ainda que os falsos ensinos sejam uma ameaça, juntos, ó Pai, unidos em Cristo, fortalecidos e forjados na palavra, nós podemos manter a firmeza e a fidelidade. Rogamos, ó Deus, que Tu abençoes ricamente a nossa vida nesta manhã, que o Senhor traga a nossa consciência, ó Deus, que somos soldados, combatentes, que o Senhor, ó Deus, nos encha da Tua palavra, do Teu Espírito, que o Senhor, ó Pai, nos desperte para assumirmos o nosso lugar, a nossa posição no Teu reino, que o Senhor nos livre das futilidades desta vida, que tiram o nosso foco, o nosso olhar, daquilo que é eterno e permanente. Abençoe, Pai, a Tua igreja. É o que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos colocar em pé e entoarmos o último cântico.